convite à civilidade. Vocês já ouviram sobre este projeto maravilhoso? E, mais uma vez, o programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, lhes desejando uma tarde deliciosa em nossa companhia. Quando se fala em civilidade, às vezes nós temos muitas dúvidas. Será que eu posso fazer parte desse projeto? Será que eu posso ajudar nesse projeto? Vamos saber um pouquinho mais? Eu vou me sentar e receber o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa que eu adoro. Engenheiro Michel Friendhofer. O Michel é um parceiro, já faz parte da história do programa. Ele não é convidado, ele é convocado a estar comigo para trazer um convite à civilidade com propostas maravilhosas. Michel, seja bem-vindo. Obrigado, Mel. Uma alegria estar aqui de novo. Como é bom recebê-los. Sabe, Michel, nós temos recebido algumas mensagens. Eu posso fazer parte de um convite à civilidade? Acho que todo mundo faz parte de um convite à civilidade, queira ou não. No final das contas, todos nós estamos vivendo em grupo, né? Nenhum de nós vive isolado. E cabe a nós escolher se a nossa participação nesse grupo vai ser uma participação positiva ou vai ser uma participação negativa. Então, de qualquer maneira, a gente já está participando da dinâmica de civilidade no grupo, né? Resta só escolher se a gente vai fazer algo bom ou algo ruim. E essa questão da escolha, né, de a gente perceber que a gente tem uma escolha a fazer, eu acho que está muito ligado com o tema que a gente escolheu para abordar hoje. Perfeito. Quando a gente tratou do projeto Um Convite à Civilidade aqui no programa no passado, e como a gente com certeza vai voltar a tratar em outras ocasiões, o foco principal do projeto Um Convite à Civilidade é fazer com que as pessoas voltem as suas atenções para si mesmo, né? Para a gente descobrir o que nós podemos fazer de diferente na nossa própria conduta. Mas existe um outro aspecto para a gente explorar também, que é o que a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje. Perfeito. Que é na maneira de a gente abordar outras pessoas, quando a gente percebe uma outra pessoa fazendo alguma coisa de um jeito não muito legal, correto, como a gente lida com essa pessoa. E é aí que eu acho que conecta com essa ideia da escolha. Quando a gente vai falar com uma outra pessoa que, por exemplo, jogou uma bituca de cigarro no chão, quem já não viu isso, né? Muitas vezes. Acontece. Quando a gente vai interagir com uma pessoa que esteja fazendo alguma coisa assim, a gente tem uma escolha. A gente pode escolher o caminho tradicional de reclamar, de partir por um caminho de constrangimento, de sarcasmo, alguma coisa assim, ou a gente pode ir por um outro caminho. O correto. Que é o caminho da civilidade, que é tentar dialogar com essa pessoa, mas de um jeito que esteja focado em resolver o problema. Perfeito. E aí, para explicar um pouquinho como isso funciona, eu queria fazer uma brincadeira com você. Você topa? Claro, eu topo. Então, tá bom. Você provavelmente é uma pessoa que dirige. Você não dirige? Dirijo. Como provavelmente muitos das pessoas que estão nos assistindo. Sabe quando você está dirigindo à noite numa estrada e tem um carro atrás de você com farol desregulado? Terrível! Incomoda, não incomoda? Muito! É muito chato. Bate no espelho retrovisor, te deixa praticamente ofuscada. Não é? Pergunta, seu farol está regulado? Travou. Não, está. Está. Eu pensei, né? Não, mas está. O Matheus regulou.
Sorte olha, do Matheus. Verdade, você sabe que foi mesmo. O Matheus regulou no final de semana. Mas antes, se eu tivesse então feito essa pergunta uma semana atrás... eu não saberia responder e talvez não estivesse. Pois é. Então, o importante da gente perceber desse exemplo é o seguinte. A gente pode estar circulando por aí, sendo o farol desregulado das outras pessoas, sem perceber. Tá? Então, essa é a primeira lição importante para aquilo que a gente vai tratar aqui hoje, que é a maneira certa de falar com as pessoas. A gente precisa entender que as pessoas podem estar por aí cometendo esses deslizes de comportamento de maneira inocente. De repente, sem perceber. Sem perceber. Vamos ficar nessa analogia. Imagina, então, que você parou num cruzamento à noite, tá? E um carro à sua frente, na hora que o semáforo fica vermelho, ele para, o cidadão sai desse carro, vem até a sua janela e fala: ô, senhora, dá para você regular essa porcaria desse farol que está me incomodando? Pois é, é uma escolha de comunicação que vai despertar o que em você? Vai te deixar irritada, vai te deixar pronta para a briga, você vai entrar num modo defensivo. Né? Verdade, verdade. E pelo fato de essa pessoa ter escolhido um jeito infeliz de se comunicar, você não vai ter oportunidade de focar na mensagem muito importante que ele tem para te passar, que é o seu farol está desregulado. Né? Então, o que eu queria que os nossos telespectadores percebessem? Que quando a gente se depara com uma pessoa que fez alguma coisa errada, que está agindo de uma maneira que não é legal, existe uma responsabilidade gigante da nossa parte de escolher a maneira certa de se comunicar para que a gente não desperte nessa outra pessoa uma reação negativa, né? Que vai fazer com que ela se feche completamente ao recado que você tem para dar. Né? Então, é responsabilidade nossa abordar do jeito certo. Tá? E o princípio fundamental para a gente saber qual é o jeito certo de abordar é aquilo que a Bia Bauer, do Revolucione Agora, fala, né? De a gente se colocar no lugar do outro. Então, vamos lembrar que, da mesma maneira que existem outros faróis desregulados nos incomodando, nós podemos ser o farol desregulado incomodando alguém. Então, pega leve, não vamos já partir para o ataque, né? Acho que esse é o primeiro princípio daquilo que a gente fala aqui hoje no programa, que é a maneira certa de você trazer um pouco de civilidade para a relação com as outras pessoas. E sabe, é incrível o resultado que isso dá. Eu acredito. Nesse ano e meio de trabalho num convite à civilidade, eu tenho desenvolvido muito isso e tenho praticado isso muito na minha própria vida, né? Eu não posso pregar uma coisa e agir de outra forma. E praticar outra. Em conversas, em relações, em diálogos com prestadores de serviço, com empresas, com fornecedores, o fato de escolher uma maneira mais tranquila de falar, até de reclamar de um problema, tem dado um resultado impressionante. A sensação que eu tenho é a seguinte, é que na hora em que a gente se depara com um problema, uma coisa é um problema de uma pessoa na rua jogando uma bituca de cigarro no chão, ou um fornecedor que te manda alguma coisa errada, enfim. Quando a gente se coloca no mesmo lado da mesa, em vez de se colocar no lado oposto, quer dizer, visualiza isso, né, e coloca essa imagem na cabeça, que você está sentando junto daquela pessoa com quem você está querendo falar, você está sentando ao lado dela e junto com ela você vai trabalhar para resolver aquele problema. Não é um problema dele, é um problema nosso. E a gente vai focar no problema. É incrível como as pessoas respondem bem a isso. É revolucionário, sabe? Então, acho que o segundo princípio que eu acho interessante pontuar nessa nossa discussão é focar no problema. Não focar na pessoa, não focar na reclamação, focar no que houve de errado. Gente, vamos lembrar que
quando a gente lida com empresas, quando a gente lida com pessoas, erros acontecem. Sim, somos seres humanos, Né? existem as falhas de comunicação, de tudo, né? Então, se a gente lembra disso de uma maneira mais tranquila, erros acontecem. Ok, o que a gente vai fazer para lidar com esse erro? Não adianta ter expectativas que não sejam realistas, né? Um fornecedor te manda um material impresso errado. Aconteceu comigo recentemente. Uhum. Eu lembro da versão anterior do Michel, de 3 anos atrás, que ligaria para esse fornecedor e falaria, não sei, não me interessa o que você vai fazer, mas eu quero o material certo impresso aqui hoje até as 4 horas da tarde. Se vira. Sem saber o porquê daquilo ter acontecido, de repente? Sem saber o porquê que aconteceu, sem levar em consideração que falhas acontecem e criando uma expectativa totalmente não realista, né? Em vez disso, se a gente adota uma postura diferente, falando, deixa eu avisar vocês, você se coloca como parceiro da pessoa, da empresa, falando, vocês talvez não estejam sabendo, mas aconteceu um problema no seu processo, aconteceu isso aqui, e, puxa vida, a qualidade do material está super legal, a impressão está ótima, mas ele veio errado, e aí queria entender junto com vocês o que a gente pode fazer para resolver o problema, né? É incrível a maneira como as pessoas respondem bem a isso. Pessoas, empresas. Então, se a gente opta por se comunicar de uma maneira mais civilizada com as pessoas, com os outros, a resposta é natural, Mel. E a gente diminui o nível de agressividade do ambiente, é uma coisa que só tem vantagem. Porque, de repente, se você ligasse de uma forma bruta, você perderia o parceiro, o amigo, o fornecedor. E, dessa forma, você fez com que ele alertasse ao problema que ocorreu, que, de repente, foi falha humana, ou, de repente, alguma comunicação que não deu certo. E essa gratidão a você vai existir eternamente. Pois é. Você conquistou a pessoa e não perdeu. E as empresas, as empresas dão essa demonstração de terem percebido isso das maneiras mais concretas possíveis. Eu contabilizo pizzas entregues de graça e vouchers, né, certificados aí para ter produtos dessas empresas com desconto e tal. Tudo isso são respostas das empresas, das pessoas, a essa maneira diferente que a gente tem de se comunicar. Então essa é uma dica que eu dou, que eu acho muito valiosa, né, para dar para as pessoas. Vamos recapitular alguns pontos. Vamos. Primeiro, presunção de inocência. Vamos presumir que as pessoas são inocentes e que estão errando. Erros acontecem. Assim como elas erram, a gente pode errar também. Com certeza. Né? Segundo, focar no problema, focar em sentar ao lado da pessoa, fazer essa empresa de parceiro e trabalhar junto para resolver o problema, né? Esse é o segundo ponto. Uma outra dica que eu acho bacana para dar na hora que a gente fala com as pessoas, na hora que a gente interage com as pessoas, se você quer passar um recado, você quer chamar atenção para alguma mudança de comportamento, algo muito valioso é você fugir da mesmice. Tá? A gente é bombardeado constantemente por mensagens formatadas sempre do mesmo jeito. Por exemplo, respeite o pedestre. Proibido para animais. Bom dia. Até o bom dia, às vezes... Não é muito simpático. Não, até mesmo quando ele é simpático, às vezes a gente está tão acostumado a ouvir aquele bom dia que já perdeu a sinceridade, perdeu o significado. Então, se você quer despertar a atenção da pessoa, se você quer chamar a atenção da pessoa, sai da mesmice. Troca o seu bom dia, por exemplo, na hora que você chega num restaurante ou na empresa, troca o seu bom dia por... Você está tendo um bom dia até agora? Você teve um bom dia? Qualquer coisinha diferente, qualquer desenho diferente nessa sua maneira de se comunicar, chama a atenção.
Em vez de respeite o pedestre, que tal você viu aquele pedestre? Qualquer quebra da mesmice chama atenção. É verdade, é verdade. Tá? Então, é algo que lubrifica um pouco o contato com as pessoas, faz com que elas dediquem um pouco mais de atenção ao que você tem para falar. Né? Entendi. Então, nós temos que começar a pensar diferente. Pois é. Não tem que existir rivalidade, não tem que existir, como você falou, deboches, você enfrentar as pessoas, mas você procurar se colocar no lugar do outro e tentar conviver da melhor, tentar não, e conviver da melhor forma possível, porque somos seres humanos passíveis de erros. Agora, não adianta nada você querer que o seu vizinho mude de atitude se você começar a gritar com ele e exigir que ele tenha uma atitude diferente. Porque a sua atitude já criou uma barreira onde a pessoa... Que exemplo você está dando? Pois é. Essa acho que esse é um grande aprendizado desse tempo de trabalho num convite à civilidade. E aí eu queria aproveitar, Mel, para lembrar, né, que o principal foco de um convite à civilidade não é em trabalhar os erros dos outros. Sim, né? sim, de jeito nenhum. Tem uma imagem que eu acho muito bacana, que é quando você aponta o dedo para o outro, lembra que tem 3 apontando para você. Exatamente. Né? Então, antes de apontar o dedo para fora, o foco desse trabalho é sempre a gente colocar a nós mesmos no microscópio e ver o que a gente pode mudar em nós. Mas, sabendo que a gente se depara com essas oportunidades ao longo do nosso dia de fazer alguma coisa sobre para melhorar, para ajudar outra pessoa a melhorar seu próprio comportamento, que a gente se lembre que a gente tem essa escolha para fazer, né? Vamos seguir o caminho tradicional do deboche, como você falou, do sarcasmo, da raiva, da mão na buzina, enfim, do xingamento, ou vamos tentar alguma coisa diferente que tem uma chance concreta de provocar uma mudança duradoura de comportamento na outra pessoa. Se você faz essa escolha, se você faz a opção de se comunicar de um jeito mais leve com o outro, olha o favor gigantesco que você está fazendo para a humanidade, né? Porque se você coloca essa mensagem do jeito certo, talvez aquela situação pela qual você passou deixe um legado de uma melhoria perene. Verdade. Michel, se nosso telespectador está assistindo e não tem ideia de como começar a trazer um convite à civilidade para a família dele. Sim. Qual é a sua proposta? Qual é a sua sugestão? Porque o que eu penso? Nós precisamos começar dentro de casa. Começando com a minha atitude diferenciada, ensinando quem convive comigo, ensinando, eu digo, não é impor, mas mostrar que podemos fazer a diferença. Certo? É isso aí. Esse exemplo pessoal é profundamente poderoso. Nada ensina melhor do que você dar o exemplo, do que você fazer do jeito certo e carregar esse exemplo com insistência, com persistência. Essa sensação, assim, essa causa de um convite à civilidade é uma causa que facilmente conquista simpatizantes. As pessoas falam, puxa vida, que legal esse projeto, que legal a sua ideia. Tá bom, quero ajudar, o que eu faço? Né? Que acho que é mais ou menos o que você perguntou. Isso. Então, para ajudar, as pessoas podem consultar a página do projeto no Facebook. A gente vai colocar, né, no GC o endereço. Exato. Essa página do Facebook, ela tem o objetivo de ser um cardápio self-service de comportamentos que você pode mudar. Então, ninguém vai te cobrar
Nós não vamos fazer um monitoramento sobre se você fez a sua lição de casa ou não, né? Mesmo porque seria impossível nós cobrarmos cada um, né, o seu compromisso com a mudança. E ninguém vai conseguir cobrar você melhor do que você mesmo. Tá? Verdade. Então, não sabe por onde começar? Vai lá na página do Facebook. Tem um convite novo publicado por semana. Corre lá o álbum dos convites e escolhe algum que você sinta que você pode trabalhar. Como a gente já disse outras vezes aqui, né, no programa, como o Revolucione Agora também prega, a ideia não é que você vire a Madre Teresa de Calcutá da noite para o dia. Não é isso. Né? Se você conseguir implementar uma melhoriazinha no seu comportamento e persiste nela ao longo de 2 semanas, que seja 1 mês, o tempo que você precisar, ao final desse tempo, você vai ser um pouquinho melhor do que você era antes. Concluiu essa mudança, parte para a próxima, volta no cardápio, escolhe outro. Né? E assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando. Que é possível mudar de comportamento? É possível. Quando tem alguma pressão externa para a gente mudar de comportamento, parece que é até mais fácil, né? Eu lembro as pessoas aqui de São Paulo e região, eu lembro que a gente passou recentemente por uma mudança de comportamento imposta de fora, que é o limite de velocidade nas marginais. Lembra disso? Sim, com certeza, que até hoje o povo reclama. Pois é, mas mesmo esse pessoal que reclama, e eu sei disso por conversar com os colegas que passam por lá todo dia, eu passo todo dia na Marginal. Uhum. Nos primeiros dias, a gente reclamava e errava. A gente reclamava e ia acima do limite novo de velocidade. A gente ainda se pautava pelo limite anterior. Depois de 2 semanas, todo mundo já se acostumou com essa nova realidade desse novo limite de velocidade. Limite, Não faz com que a gente pare de reclamar. Eu não estou falando que o novo limite é certo ou é errado, a questão não é essa. É se adaptar. A verdade é que nós somos adaptáveis, né? A gente se adaptou. Estamos passando por mais uma adaptação agora, que é a mudança na legislação obrigando a usar o farol aceso nas rodovias. Vai ser a mesma coisa. No começo, a gente vai errar, vamos bater a mão na testa e falar, nossa senhora, esqueci. E daqui a 1 mês, ninguém mais esquece. Daqui a 1 mês, todo mundo está acendendo esse farol. Então, da mesma maneira como a gente consegue fazer essas mudanças de comportamento quando a gente é forçado por um comando externo, puxa vida, dá para a gente usar essa motivação mais nobre, né, de você promover uma vida mais civilizada, para também mudar alguns comportamentos. E é como a gente falou, não precisa ser tudo de uma vez. Não, é o primeiro passo. Escolhe um, vai lá na página, escolhe um, depois trabalha outro e assim vai. Eu vou pedir para a nossa Bianca passar o endereço da página do Michel, porque fica aí o nosso convite. Acessem o Facebook, que tem um convite à civilidade, e vejam o nosso cardápio. E vamos... Primeiro passo. Suas considerações finais em 1 minuto. Gente, a mudança começa por nós. Não tem outro caminho, né? A gente pode continuar protestando contra aquilo que a gente acha que é errado, a gente pode continuar fazendo tudo aquilo que a gente faz para tentar mudar, mas enquanto a gente não perceber que nós somos parte desse meio que a gente quer alterar e que, portanto, nós também precisamos mudar, a coisa não vai andar. Eu quero repetir algo que eu já falei aqui na outra vez no programa, que é assim: fecha os olhos e imagina o Brasil com o qual você sonha. Imagina esse Brasil lindo em que as instituições funcionam, em que a gente não tem que lidar com corrupção o tempo inteiro. Fecha os olhos e imagina esse país. Agora, imagina que tipo de cidadão que combina com esse lugar que você imaginou. E a ideia é que a gente comece a se comportar daquela maneira hoje. Só isso. Michel, é sempre bom demais recebê-lo. E eu faço a você um convite à civilidade.
acessem o Facebook e busquem naquele menu cheio de opções, porque eu e você podemos fazer a diferença. Michel, eu espero, você sabe que não é convidado, é convocado a estar aqui. O nosso telespectador precisa estar ligadinho nas propostas que um convite à civilidade pode oferecer. Você falou de limite de velocidade. Foi assim quando obrigou-se a usar o cinto, os limites e tudo mais. Nós nos adaptamos, porque, nesses casos, mexia no bolso com sanção pecuniária. Mas nós temos que aprender que não é necessário ter que pagar multas para nós sermos a diferença. Mesmo porque, Mel, viver num mundo não civilizado é muito mais caro do que uma multa. Nosso programa, infelizmente, chega ao fim. Mas Michel já está convocado. Em breve estaremos fazendo um encontro. Bia, Michel, Coronel Camilo. Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem encaminhar pelo WhatsApp, porque o Michel, com certeza, vai trazer uma proposta maravilhosa. Eu e você podemos ser a diferença. Michel, obrigada! Adoro te receber. Um convite à civilidade pode mudar a nossa vida, e para melhor. Beijos! Até amanhã!